chamar o pregador da noite, pastor Marcos. Bem, levanta suas mãos de bênção para a vida do pastor, vamos orar por ele. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do nosso pastor. Nós oramos, Senhor, para que nesta noite o teu reino venha através da vida dele, Senhor. Usa a tua boca, Senhor, as tuas palavras, para que os nossos corações sejam quebrantados e que nós possamos, Senhor, estar de olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais e mente, Senhor, aberta, Senhor, que haja metanoia sobre nós nessa noite, para que nós possamos receber aquilo que vem do alto, aquilo que vem de ti, Senhor. Nossos corações precisam estar, Senhor, ansiosos, desejosos da tua palavra, do teu mover dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja transbordando aí no seu coração. Amém? Amém. Que maravilha podermos estar aqui mais um dia na presença do Senhor, podendo ouvir a palavra dEle, podermos contemplar a glória, a presença dEle. E eu vou pedir, queridos, com muito carinho, eu quero que você, com exceção do louvor que acabou de descer, vai tomar uma aguinha agora, dar uma refrescada, mas os demais que estão aí atrás, que não são da célula que está trabalhando, por favor, nós temos bastante lugar aqui. Então, por favor, procure um lugar para sentar. Eu vou ser bem sincero, você atrapalha o culto quando você não senta. As pessoas não têm coragem, às vezes, de falar com você, mas vem reclamar para mim. Nós já tratamos isso em reunião, tudo. Então eu vou pedir com todo amor e carinho, que todos vocês que estão aí, louvor depois que refrescar também, depois que tomar essa aguinha, também possam vir sentar aqui, para deixar só o pessoal da intercessão, só o pessoal que está escalado aí atrás. Dito isso, vamos então para esse culto, que esse culto tem um sabor diferente, queridos. Falando de uma forma espiritual, ele tem um sabor diferente. Nós estamos falando de encontros que geraram transformações na vida de pessoas. Nós falamos sobre o encontro de Zaqueu, que encontro transformador. Mudou o caráter de Zaqueu, transformou o caráter. Ele era uma pessoa enganadora, ele era uma pessoa que usava do seu poder econômico, do seu poder de influência na sociedade para tirar proveito próprio, para poder usurpar o dinheiro, a vida das pessoas. Falamos também do encontro que Saulo teve com Deus, a transformação de um perseguidor da igreja, ele passa a ser o maior missionário que essa terra já viu, depois da pessoa do Senhor Jesus, o maior missionário, um homem que hoje nós lemos as cartas, a doutrina, a igreja hoje de Cristo, a igreja moderna, se assim podemos chamar, ela é doutrinada pelas cartas de Paulo. Ele não esteve com Jesus, mas foi um homem tremendamente usado por Deus. E nós não poderíamos encerrar essa série de mensagens de encontros especiais, encontros transformadores, sem falar de um encontro também de Moisés. A transformação que foi Moisés, depois que ele teve um encontro com Deus, depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele já tinha um chamado, ele tinha uma missão, Deus tinha um propósito na vida dele, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele teve assim a sua vida ministerial, a sua vida a nível de relacionamento totalmente transformada, e todos nós sabemos quem foi o grande Moisés. E todos nós, queridos, podemos ter as nossas vidas transformadas também. Eu tenho falado nos últimos dias que o grande problema, eu até falei isso na célula quinta-feira agora, em uma das perguntas, é que às vezes nós vivemos no mundo e às vezes nós nos abraçamos com o pecado, achando que o pecado é legal, achando que o pecado é bom para nós, mas nós não temos ideia da dimensão do quão nocivo é o pecado para as nossas vidas. Falando a nível natural, mas isso vai muito além, falando a nível espiritual. Porque, queridos, olha, 80 anos, que é a média de vida do brasileiro hoje, 80 anos passa muito rápido.
Passa muito rápido, parece que foi ontem. Nós temos aqui algumas pessoas que já estão chegando nessa idade. Tem aqui os meus pais. Meu pai não está aqui, mas minha mãe está aqui. Nós temos as pessoas da maioridade. Mas eu tiro por mim. Poxa, parece que ontem eu estava na escola, eu estava brincando de namorar com a minha esposa. Hoje eu já sou avô. Parece que ontem eu estava na fila. Eu lembro como se fosse hoje, que eu estava na fila do Panelão. Peguei uma fila de mais ou menos umas 5 horas. Panelão é o centro empresarial da Polícia Militar. Parece que foi ontem que eu estava lá na fila para tentar realizar o sonho de entrar, de ingressar na carreira militar. E hoje eu já estou aposentado, já não estou trabalhando mais, estou aposentado. Então, passa tudo muito rápido. Passa tudo muito rápido. Agora o que não passa é uma eternidade. Uma eternidade com Cristo, podendo usufruir de todas as benesses, da glória dele, podemos estar juntos dele, ou uma eternidade de sofrimento. A palavra do Senhor, ela é muito clara, ela não deixa mais do que 2 opções. Existem 2 caminhos: o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. O caminho da porta estreita é o caminho que vai levar até Jesus. É o caminho que vai nos trazer vida eterna. É o caminho que vai nos trazer paz. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21 que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. As primeiras coisas são passadas. Agora também existe a perdição eterna, onde o sofrimento é constante, onde os verdugos, onde os demônios irão atormentar aqueles que estiverem habitando. Então, se a vida está difícil aqui, tem pessoas que acham que a vida está tão difícil aqui, que chegam a ponto de atentar contra a própria vida. A situação é tão desesperadora para algumas pessoas, que elas desistem de viver e atentam com a própria vida. O inferno multiplica por milhares de vezes pior do que isso. Já imaginou você se atormentar do dia após dia, você não conseguir dormir, você não conseguir ter um momento de paz, você não conseguir ter nenhum momento de tranquilidade, porque você está sendo atormentado constantemente? É isso que o diabo tem preparado para os demônios e aqueles que perderem a salvação. Então tudo que nós fizermos, queridos, aqui na terra, vai surtir um efeito espiritual para as nossas vidas. E no tocante à salvação ou à perdição, a decisão, ela tem que ser tomada. Nós falamos de vários encontros, nós estamos nas vésperas, né? Hoje é o nosso último culto, antes do encontro. Próximo domingo nós já estaremos celebrando essa hora, nós estamos transmitindo o culto lá de Porto Feliz, já com as pessoas transformadas, restauradas após o encontro. Eu creio que essa hora aquela igreja vai estar pegando fogo, essa hora da presença do Senhor. Mas nós não precisamos, não temos essa necessidade. Você, mas eu não vou para o encontro, não tem vaga. Agora há pouco mesmo a irmã chegou para mim: pastor, queria ver com o senhor se ainda tem vaga. Tem uma última vaga está sendo preenchida, foi preenchida agora há pouco, antes de começar o culto. A última vaga para a área de masculino foi preenchida agora. E tinha uma outra pessoa pedindo para o feminino. Eu falei: não tem, infelizmente não tem mesmo, não tem como, gente, não tem mais. Não dá tempo do cara lá construir mais nenhum aposento para a gente colocar mais alguém lá. E às vezes você pode falar: mas eu não vou, e aí eu vou ficar sem ter esse encontro? Não, você pode ter esse encontro aqui, você pode ter esse encontro na sua casa, você pode ter esse encontro na célula, você pode ter esse encontro na sua devocional diária com o Senhor, durante a madrugada, você pode ter esse encontro caminhando na praia, contemplando a glória, a presença santa do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele não está com os seus ouvidos agravados, nem seus olhos fechados, para que não possa ver e ouvir o clamor dos justos. O que nós precisamos fazer é tomar posicionamentos. Algumas coisas norteiam um encontro com um resultado especial, com um resultado que venha trazer diferença. Porque da mesma forma que nós vemos muitos encontros transformadores, teve muitas pessoas que se encontraram com o Senhor, mas entraram e saíram da presença de Deus da mesma forma. Tiveram muitas pessoas que quiseram utilizar Deus
como uma forma de ser abençoados. Ou seja, hoje nós vivemos isso também. Tem muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Nós falamos de Judas também. Judas, uma pessoa que utilizava a fama, utilizava a unção de Deus sobre a vida de Jesus, mas ele tinha um objetivo: levar vantagem econômica. Ele era o responsável pelas finanças daquele pequeno grupo, daquela igreja, daquele grupo que andava com Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele desviava, ele surrupiava. A preocupação dele era financeira, era como estava sendo utilizado o dinheiro. Poxa vida, mas para que utilizar esse azeite, esse perfume tão caro? Poderíamos vender isso e distribuir alimentos para os pobres? Na verdade, não. Isso poderia ser transformado em dinheiro, e uma parte desse dinheiro viria para o meu bolso e estaria tudo bem. Ou seja, o fato de nós estarmos numa igreja, eu quero dizer com isso, que o fato de você ser membro de uma igreja não garante a salvação para você. O fato de você até ser dizimista, queridos, eu não tenho temor nenhum de falar sobre isso, porque tem pessoas que têm medo de falar, tem pastores que têm medo de falar isso porque tem medo de perder entradas na igreja. Mas como eu creio num Deus que é o meu sustentador, é o Deus que sustenta essa obra, eu creio que Ele jamais deixou faltar e jamais deixará faltar. Mas o fato de você ser dizimista fiel também não garante a salvação para você, não. O que você precisa ter a sua vida transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? E nós vamos falar de algumas coisas que nortearam esse encontro de Moisés com Deus. E convido você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Êxodo capítulo 3, do 1 até o 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém, queridos? Até aqui. Queridos, todas as pessoas, elas são marcadas pela forma que vive, pelo ambiente que vive. Nós não pedimos para falar a língua portuguesa. Nós não pedimos. Nós falamos porque o ambiente que nós vivemos, ele nos leva a falar. Nós temos, como todos sabem, nós temos uma aliança com alguns coreanos. E a missionária, ela fala que os familiares deles, mesmo os que moram aqui, eles têm uma doutrina de falar coreano dentro de casa. Então as crianças, elas falam tanto português quanto coreano e também o inglês. Faz parte da cultura, da educação. O inglês hoje é praticamente uma língua universal. Mas se eles se esquecerem da origem e deixarem que o ambiente tome conta, os filhos deles vão esquecer a cultura, vão esquecer os costumes, até mesmo o dialeto.
Ou seja, nós somos às vezes influenciados pelo ambiente que nós participamos, vivemos, pelo ambiente que nós frequentamos. E todos nós sabemos onde Moisés foi criado. Moisés foi criado num ambiente totalmente corrompido. Ele foi criado no Egito. Então ele precisava ter um encontro transformador para que o plano de Deus para a vida dele viesse a acontecer. Se não tivesse um plano, se não tivesse um tratar, se não tivesse uma forma de transformar, ele não conseguiria dar seguimento no plano de redenção que Deus tinha para o povo de Israel. Então nós vemos que todos nós, como eu falei, nós podemos ser influenciados por culturas, nós podemos ser influenciados pela gíria, pela rotina daquele dia, pela rotina daquele bairro. Nós vemos aqui, né, hoje está muito na moda o skate, né? Bastou uma brasileira ser campeã, então o fato dela ser campeã, o fato dela estar nas mídias, hoje em dia nas cidades estão construindo pistas de skate. Hoje em dia nunca se vendeu tanto skate, nunca no Brasil se vendeu tanto skate como tem se vendido agora. Por quê? Porque está na moda, e um leva o outro leva o outro, e o outro leva o outro. Há pouco tempo atrás também, o Medina, né, foi o primeiro campeão mundial de surf, é isso, Peretti? 2014, primeira vez que um brasileiro foi campeão. Depois disso, já foram mais 3 ou 4, mais 3 campeões, né? Surfista aqui me ajudando. Só que o Otávio ele é surfista desde há muito tempo. Raiz. Entretanto, o ambiente depois que o Medina foi campeão, e passou a ocupar as primeiras páginas, ou passou a dar entrevistas, quantas pessoas se juntaram a essa tribo, a esse grupo de pessoas, grupo de surfistas? O segundo, né, mais praticado no Brasil. Ou seja, isso prova que o ambiente, que a situação de momento pode trazer influência para as nossas vidas. Pastor, o que você está querendo dizer? Acabou de ler um texto de Moisés, está falando uma coisa que não tem nada a ver. Nós vivemos sobre uma influência constante de Satanás. A palavra do Senhor é bem clara quando diz que esse mundo jaz no maligno. O diabo, vosso adversário, anda como um leão, bramando, buscando a quem possa devorar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Aquele que comete pecado e se esconde atrás das suas transgressões já está condenado. Hoje, queridos, nós somos bombardeados. Satanás e as suas estratégias estão dentro dos nossos lares, através de um aparelho chamado televisão. Pastor, agora vai começar a pregar que não pode assistir televisão. Não é isso que eu estou falando. E eu gosto muito de televisão, assisto televisão, então não é isso que eu estou falando. Mas, se nós nos deixarmos levar, se nós não estivermos firmados na rocha que é Cristo, se nós não tivermos um encontro transformador, e se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de nós, nós vamos ser levados por essa sociedade corrompida, por essa influência maligna. Nós vamos ser levados a encarar tudo isso que eles mostram lá como se fosse algo normal, faz parte do desenvolvimento, faz parte, não, tudo faz parte. Então nós vemos hoje, né, as novelas tratando do adultério como se fosse algo normal. Tá hoje com uma, amanhã tá com outra, tá beleza, ó. E em alguns lugares aqueles que praticam são exaltados. É o bom, é o cara, esse é o cara. É pecado e nos desabona de herdar a salvação. Hoje em dia, a
ideologia de gênero é algo tão, né? Estão colocando de uma forma, e eles estão insistindo de uma forma tão forte, que querem doutrinar os nossos filhos na escola. Na escola. 4 anos, 5 anos, eles já querem começar a doutrinar. Não, tem que fazer parte, porque não pode ter seletividade. Tem na Câmara uma discussão eu esqueci o nome, é dialeto binário. O elo, aquelo. Por quê? Porque não pode ter diferença. Se eu chamar o Pedro de ele, e o Pedro não tem convicção de que ele é ele, eu posso estar constrangendo ele, e isso não pode. Queridos, eles estão querendo empurrar a goela abaixo coisas que para nós são inegociáveis. Coisas que para nós são inegociáveis. A palavra do Senhor, ela fala do pecado, e ela não deixa a opção pecado é pecado, o pecado nos desabona. Do que vale para nós sermos membros da igreja, sermos dizimistas fiéis, estarmos vindo na igreja, deixarmos às vezes às vezes até os nossos relacionamentos, porque às vezes nós seremos sim discriminados, às vezes até por familiares, porque nós optamos por Jesus. O próprio Jesus disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Agora, de que vale tudo isso? Nós estamos aqui reunidos, tomamos posicionamentos e nos deixar levar por isso e perder a nossa salvação, porque podemos ser levados por essas doutrinas diabólicas que têm o objetivo de roubar, matar e destruir. Roubar a nossa alegria, matar principalmente a nossa salvação, a nossa vida eterna, destruir as nossas famílias. Então só um encontro real com Deus pode realmente nos manter fortes, nos manter firmes para lutar contra o pecado, para lutar contra os desejos naturais da carne que nos levam a pecar, para continuar firmes diante do Senhor. Amém? Então nós vemos aqui algumas posições, algumas situações que nortearam esse encontro. O primeiro dele, lá no versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é a posição de Moisés. Moisés estava trabalhando, ele apacentava ovelhas. Os discípulos de Jesus também todos estavam trabalhando quando foram chamados, quando tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ou seja, que nós precisamos estar envolvidos nas coisas de Deus. Nós precisamos ter a disponibilidade de poder estar envolvidos, buscando as coisas do Senhor. Eu não posso ser a mente fechada, aquela mente quadrada. Eu não posso ter aquele posicionamento: não, mas eu penso assim. Mas sabe aquele pensamento comunista? O pensamento comunista, ele pensa naquela doutrina e ele não abre o seu entendimento para discutir uma opção. Ele não consegue discutir uma opção. Teve uma vez que eu evangelizava um amigo meu que trabalhava comigo, e ele era um católico praticante. Ele era mais crente do que muitos crentes, mas o posicionamento dele era intransigente, e ele fechou a sua mente para aquilo que ele aprendeu. E ele não Romanos 12:2 não fazia diferença na vida dele. Ele não se permitia trabalhar na renovação do entendimento dele. Ele não queria, ele achava que se ele deixasse de acreditar em tudo aquilo, ele teria perdido toda a sua vida. Lembro que um dia nós fomos falar sobre idolatria, e eu pegava os textos bíblicos, ele com a Bíblia dele, mas ele relutava, ele titubeava: não, mas eu não faço isso. Não, nós não estamos falando de você, nós estamos falando da religião que você segue. Nós estamos falando de você particularmente, como você não está falando de mim particularmente. Nós estamos falando de religião. Religião não salva ninguém. A religião não vai garantir salvação para ninguém. Nós temos que entender que quem salva é aquele que pagou o preço do resgate. E quem pagou o preço do resgate? Não foi o Papa e não foi santo nenhum, foi Jesus Cristo, com o preço da sua vida. Mas a cabeça dele, a mente dele estava fechada para qualquer outro tipo de informação. Então nós não podemos permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Nós precisamos estar com a nossa mente aberta, deixar fluir, deixar o Espírito Santo ministrar nos nossos corações.
A parte B do versículo 1 diz que ele chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Ele saiu dos palácios do Egito, estava no deserto de Midian, mas estava no lugar certo. Ele buscou, ele chegou, ele foi até o monte Horebe, ele foi até o monte de Deus. Ou seja, ele foi no lugar certo para ter um encontro com a pessoa certa. Nós precisamos compreender que se eu quero ter um encontro com Deus, eu preciso estar aonde Deus está. Eu preciso buscar a presença dele aonde ele vai estar. E aí tem muita gente que se perde no caminho. Tem muita gente que se perde. Depois dessa pandemia, tem pessoas que acham que podem servir a Deus dentro das suas casas, apenas e tão somente seguindo, ouvindo a palavra, se deixando enganar ou se enganando que pode ser igreja dentro de casa. Igreja somos nós. Ah, pastor, mas e o índio lá na Amazônia? E o afastado lá que mora lá nos interiores, que são produtores rurais, que tem 2 ou 3? Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Eu estou falando da pessoa se dispor a sair da sua zona de conforto e viver a igreja. Eu já falei aqui sobre a Camila, uma menina que veio aqui, pregou aqui um dia durante a pandemia. Ela esteve na casa da Viviane, minha filha, e ela falou algo lá que realmente trouxe assim até para mim. Falei, poxa, isso realmente é uma pessoa que continua servindo a Deus mesmo durante a pandemia. Ela falou que durante a pandemia os cultos da igreja dela também era transmitido que nem o nosso, mas quando ia dar o horário do culto, ela tomava banho, ela se trocava, ela preparava, colocava lá a televisão onde ia assistir o culto, se posicionavam, desligavam o celular, se desligavam do mundo e cultuavam a Deus. Eles acompanhavam o culto como se estivesse na igreja. Como você serviu a Deus durante a pandemia? Num canal, assistindo o Fantástico, e no celular para desencargo de consciência, para o pastor ver que está lá fulano está online, Beltrano está seguindo, está junto com você, não sei o que, na live, o celular lá. Dentro do culto tem muitas vezes, se você perguntar depois que termina o culto, qual foi o texto inicial, tem muita gente que não vai se lembrar. Imagine quando estava os cultos online. Ou seja, queridos, eu quero que você entenda que servir externamente a Deus, isso não é ter um encontro, porque quando um encontro acontece, o encontro transforma, o encontro nos aproxima, o encontro nos torna íntimo, o encontro faz com que eu ame estar com Deus, servir a Deus e fazer as coisas para Deus. É por isso que é importante eu buscar esse encontro. Eu vou encontrá-lo onde ele estiver. A igreja é o lugar onde ele está. A célula é o lugar onde ele está. O TSD, o seu tempo a sós com Deus, é o lugar onde ele está. O momento, você está na praia e aí você está buscando ali a presença do Senhor, é um momento, também é um lugar que você pode encontrar o Senhor. Mas você pode enganar o pastor, você pode até se enganar achando que está servindo ele, quando você faz as coisas para desencargo de consciência. Mas Deus não se deixa escarnecer. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, e nós temos que buscar isso para ter esse encontro real com Ele. O segundo tópico aqui que a gente pode observar está lá no versículo 2, e diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor, ou seja, a posição de Deus. Quando a Bíblia cita a palavra anjo, né, com a letra A no maiúsculo, está tratando aí de uma teofania. Teofania é a revelação do próprio Deus naquela situação. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O encontro de Jacó lá em Peniel também é um outro exemplo, né? O anjo do Senhor ali era o próprio Deus, e aqui também era o próprio Deus que estava ali. E nós vemos que ele se manifestou numa chama de fogo no meio de uma sarça. Sarça, queridos, era uma planta seca e espinhosa, muito comum no deserto.
E a sarça, ela queima fácil. Existe no estudo do fogo, né? No estudo do fogo, eu conheço um pouquinho, né? Posso falar um pouquinho sobre isso. Existe uma combustão chamada de combustão espontânea. A combustão espontânea, ela não necessita de você levar um agente para poder provocar aquele incêndio. A combinação do ambiente, a combinação do produto, a combinação das tempéries que podem trazer uma combustão instantânea. No Amazonas acontece isso às vezes. Nós vemos muitos incêndios que são provocados. São incêndios que são provocados, mas tem muitos incêndios que são combustão instantânea. Então isso era algo comum. A sarça arder no deserto não era algo sobrenatural, não, mas a sarça ardeu porque o fogo desceu. Mas sabe o que realmente, queridos, é importante nós percebemos aqui, e o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça arder, é que o texto diz que o fogo não se consumia, ou seja, a sarça é palha, é como se fosse palha, você acende ela pega fogo e logo acaba. Mas o que chamou a atenção e o que Moisés diz que ficou atento para isso é que o fogo não se consumia, ou seja, aquela quantidade pequena de sarça, aquela quantidade pequena de palha, e o fogo não acabava, e o fogo não acabava, e o fogo não acabava. E isso nos leva a compreender que é isso que Deus quer a partir do encontro real conosco. Não é fogo de palha. Nós não podemos servir a Deus e ficar nos sustentando com fogo de palha. Hoje eu estou firme dando glória a Deus, amanhã não sei como é que está. Hoje eu tenho vontade de ir para a igreja, de trabalhar na célula, de fazer alguma coisa para Deus, amanhã eu não estou com muita vontade, porque eu estou cansado. Não, nós temos que ter um encontro real com Deus e ter a nossa vida transformada. Não podemos ser fogo de palha, nós temos que ser uma chama que arde constantemente. Uma das ordens, uma das direções dada lá no templo era: e a chama não se apagará, o fogo no altar arderá continuamente. A presença de Deus tem que ser constante na nossa vida. Isso só vai acontecer na medida que nós temos um encontro real com o Senhor, queridos. Não existe mais dificuldade. Paulo chega um momento da sua vida e fala assim: olha, as coisas que eu fazia antes, agora eu não faço. Agora eu não faço. Porque mais vale eu estar no meio, na presença do Senhor, do que viver 1000 dias distante da presença do Senhor. Eu preciso compreender que fazer a obra do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa. Eu preciso compreender que ter a presença de Deus dentro de mim, habitando dentro de mim através do Espírito Santo de Deus, é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Eu falei há pouco tempo atrás aqui numa das mensagens. É duro, é triste. Pessoas já perderam seus entes queridos. Uns perderam os filhos, outros perderam cônjuges, outros perderam pais. E é triste, é duro, meu Deus. Eu não imagino, eu ainda não perdi assim uma pessoa tão próxima para mim saber realmente qual é a dor de sangue. Já perdi algumas pessoas, alguns familiares, alguns membros da igreja que para mim eram como filhos. Mas nós nos acostumamos. Passa-se o tempo do luto e nós vivemos. E nós vamos vivendo, e nós passamos até a ser felizes novamente. Nós conseguimos abrir o nosso coração, nós conseguimos nos envolver, nos relacionar. A nossa vida segue. Agora, sem Jesus não tem como, queridos. Eu posso viver sem minha esposa, ela pode viver sem mim, sem um dos filhos, meus pais, mas sem Jesus não tem como ter alegria. Sem Jesus não tem como ter satisfação. Não existe a possibilidade de eu ser completo se eu não tiver a pessoa do Senhor Jesus habitando em mim. E por isso é tão importante eu buscar continuamente ter esse encontro com Ele. A sarça não se consumia. Deus não quer crente com fogo de palha. Se você já teve um encontro com Deus,
Já passei pelo encontro. Eu já passei por um dia para Deus. Não, eu me converti. Não, eu já estou liderando. Não, eu estou pastoreando. Não, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou líder de célula, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se a sua vida, ela está que nem um monitor cardíaco, né? Que vai em cima. Quando bate, quando tem a batida no coração, sobe. Aí depois desce, aí sobe de novo, aí desce, aí sobe de novo. Se a sua vida está assim, nos altos e baixos, você precisa ter um encontro real com o Senhor. A sua vida espiritual, ela tem que ser uma ascendência. Eu não posso decair. Eu posso até estar triste, aconteceu alguma coisa, recebi uma notícia, não tive uma boa noite de sono, tive alguma decepção. Eu posso até estar triste, mas não permanecer triste. Nós precisamos ter a sensibilidade para notar a presença de Deus nas mínimas coisas. Nós temos o exemplo dos discípulos do caminho de Emaús. Andaram, caminharam com Jesus, conversaram com Jesus, falaram de Jesus para Jesus. Mas falaram de um Jesus que eles viam, que eles, pela sua falta de discernimento, pela sua falta de sensibilidade, um Jesus que eles conheciam que não era o verdadeiro Deus. Não, você não ouviu falar de Jesus? Aquele que todos nós esperávamos que seria o nosso libertador. Nós esperávamos que ele fosse nos liderar, mas ele morreu. Ele morreu. Mas ele não falou que ele ia ressuscitar, ele falou que ia ressuscitar, mas ele morreu. E Jesus estava do lado deles, caminhando com eles. Ou seja, tem muita gente que está assim como os discípulos do caminho de Emaús. Jesus está do lado, Jesus está se manifestando, a glória do Senhor está como a sarça de Moisés, ardendo constantemente, mas não consegue ter o discernimento. É Jesus, deixa eu ficar com ele, deixa eu agarrar ele, deixa eu permanecer com ele. Continuam se afastando, continuam duvidando, continuam não crendo, continuam na sua vida, na esfera natural de uma vida religiosa. E mais uma vez eu digo, repito, a religião não salva ninguém. O terceiro ponto que nós podemos ver hoje é o encontro. O versículo 3 diz que Moisés procurou se aproximar de Deus. Queridos, nós precisamos nos aproximar de Deus. Eu vou participar do encontro. Eu vou participar do encontro. Então, na próxima sexta-feira, eu tenho um objetivo. Vou me encontrar com Deus. No pré-encontro aqui eu conversei com alguns que estavam aqui, falei com me dirigi principalmente nessa hora para os jovens, mas não é para os jovens, é de uma forma geral. Se você está pensando em ir para o encontro, porque você viu as fotos do sítio, porque você foi no encontro da família, você sabe que lá é um lugar bacana, lá é um lugar legal, tem piscina, tem playground, tem comida boa, tem verde, tem cavalos, tem vaca, tem jardim, tem pomar, tem isso, tem aquilo. Se você está indo com esse objetivo, então você está com o seu foco errado. O foco dessa vez é ter um encontro com o Senhor. Não quero saber se vai ter piscina, não quero saber se lá vai ter ar-condicionado, eu não quero saber porque eu vou ter um encontro com o Senhor. Oh, obrigado, Senhor, há muito tempo que eu tenho buscado isso. Eu vou ter um encontro com Deus, eu vou ter um encontro. Nós que vamos trabalhar a mesma coisa. Aqueles que vão trabalhar, nós podemos e nós seremos tremendamente renovados naquele lugar, porque a alegria do Senhor, que é a nossa força, estará conosco e vai nos renovar, vai nos trazer de lá novas criaturas. Então nós temos que focar nisso. Olha, eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem me enviou para esse encontro, para servir os meus irmãos, foi Jesus. Não foi o convite do pastor, não foi o meu dinheiro, não foi o meu líder de célula, mas foi Jesus. E eu vou fazer o meu melhor. Se eu tiver que não dormir à noite orando, eu vou não dormir à noite, porque eu sei que vai ser bênção para a minha vida. Eu preciso me aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Tem gente que quer ter um encontro com o Senhor, mas não quer se aproximar dele. Olha, vou continuar distante, fica ele ali, eu aqui,
é capaz dele me cobrar, ele vai querer que eu pare de fazer isso, ele vai querer que eu pare aquilo. Deus chamou a atenção de Moisés e ele se dispôs dizendo: eis-me aqui, no versículo 4. Se procurarmos o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Tiago 4,7 diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Queridos, Ele só está aguardando um posicionamento nosso. Um posicionamento nosso. Qual foi a última vez que você se posicionou em ter um encontro real com o Senhor? Qual foi a última vez em que você reconheceu: Senhor, eu sou um pobre, cego e nu, eu sou um pecador. O meu pensamento me trai, ao mesmo tempo que eu estou louvando ao Senhor, daqui a pouco a minha cabeça está cobiçando a mulher do próximo. A mesma hora que eu estou falando de santidade, daqui a pouco eu já estou pensando besteira na minha mente. Me perdoa, Senhor, eu preciso ter um encontro real com o Senhor. Ao mesmo tempo que eu digo que eu tenho que amar a minha esposa e tratá-la como um vaso mais frágil, eu estou tratando ela de uma forma arrogante, dura. Senhor, trabalha no meu coração. Qual foi a última vez que você realmente buscou se aproximar do Senhor Jesus com atitudes concretas de reconhecimento de suas falhas, de que você realmente precisa dele, de que você depende dele? Viviane falou aqui do momento financeiro. Eu não sou muito de explorar esse assunto para que ninguém venha para essa igreja pensando que vai ficar rico. E que ninguém também me olhe como: o pastor só quer saber de dinheiro. Mas também é uma área. Você que não é dizimista, você que usa o que não é teu, você que coloca em prática aquilo que diz lá em Malaquias: com maldição sois amaldiçoado, porque tens me roubado nos dízimos. Qual foi a última vez que você chegou para Deus e falou honestamente com Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou infiel com o Senhor, e a tua palavra diz que os infiéis não herdarão o reino de Deus. Mas trabalha no meu coração, me ensina. Eu sou uma pessoa avarenta, eu tenho muito apego ao dinheiro e eu quero ser liberto disso. Qual foi a última vez que você chegou com essa sinceridade no coração? É muito mais fácil. Não, o dízimo ficou para o Velho Testamento. Não, mas as coisas estão indo tudo bem aqui. Não, Deus conhece, Deus sabe da minha necessidade. Deus conhece o meu coração, conhece discursos de religiosos que continuam dentro das igrejas, mas o seu coração não é do Senhor. Quando há um posicionamento da nossa parte, queridos, sabe, um posicionamento. Eu não estou dizendo que você precisa dizimar a partir de hoje, não. O dízimo, queridos, ele tem que ter. Você tem que receber isso com amor na sua vida. Porque você trazer por força, você trazer por obrigação, nós vamos usar. A igreja vai usar, o tesoureiro vai administrar juntamente comigo. Nós vamos comprar o que precisa. Precisamos de ventilador aqui, quem está aqui na frente está se cozinhando, não está? Nós precisamos de ventilador aqui. Nós precisamos do ar-condicionado da igreja, mas por enquanto vai ser ventilador mesmo. Nós vamos usar. Mas se você traz por obrigação, não vai ter efeito na sua vida. Você tem que trazer porque você tem que ter um convencimento de que não tem outra forma. A Bíblia é muito clara: com maldição sois amaldiçoados. Então, se você não consegue compreender a importância da fidelidade na vida financeira, para a sua vida, para que você possa ser uma pessoa próspera, fica difícil para você. Em quarto lugar, nós vemos aqui a ordem de Deus. Versículo 5. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde está é terra santa. Deus queria que Moisés tivesse um contato íntimo com ele, e ao mesmo tempo em que devia ter respeito naquele momento, reverência. A presença do Senhor, queridos, Deus, Ele é amor, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele é simplicidade, Deus, Ele quer ter um relacionamento de comunhão, mas nós precisamos entender que Ele merece toda a nossa reverência e respeito. Os escravos não usavam sandálias, eles ficavam descalços e simbolizava, a submissão aos seus senhores.
E Deus ele fala para Moisés, ó, tira as sandálias. O lugar que você está aqui é um lugar santo. Então Deus espera de nós reverência à santidade dele, reverência à grandeza dele. E quando eu falo nisso, eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de um coração quebrantado e contrito. Não são as minhas vestes que vão dizer que eu sou mais santo do que o irmãozinho que às vezes não tem uma roupa para vestir, pode vir de chinelo de dedo, short e camisa rasgada para a igreja. Mas às vezes aquele que vem tem algumas pessoas que colocam aqueles broches, né? De diácono, presbítero, pastor e ungido celestial, cheio do fogo, labareda não sei das quantas, e aquele sapato que chega a dar para se espelhar, mas a sua vida está toda poluída no dia a dia. Dentro da igreja, tudo bonito, aparenta ser tudo dentro de uma santidade, mas dentro da sua casa, no seu trabalho, não consegue resplandecer a presença do Senhor, não conseguem emitir a glória de Deus. Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor e a partir do momento mostrar que Ele habita dentro de nós através das nossas atitudes, sermos realmente espelhos para que as pessoas possam se achegar a nós. Eu falei aqui de Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, e aí Deus fala para ele assim: Zaqueu, desce que convém eu repousar na tua casa. E eu vejo, né, ele falando assim: Zaqueu, desce, deixa o seu orgulho de lado. Zaqueu, deixa esse coração corrompido. Zaqueu, deixa de lado toda essa soberba. Zaqueu, deixa de lado toda essa avareza, esse amor ao dinheiro. Zaqueu, deixa de lado tudo o que me agrada e me serve. Eu vou para a tua casa, você vai me servir, eu vou trazer salvação, encontro, transformação. E eu vejo a mesma coisa nesse encontro com Moisés. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, aqui é um lugar santo. Moisés, olha, abre mão de todos os costumes do Egito. Moisés, olha, agora não é Faraó mais o seu Senhor, agora sou eu o seu Senhor. Moisés, a partir de agora toda a arrogância, todo o dinheiro de nada vale, porque agora eu sou o seu Senhor e eu tenho uma obra na sua vida. Deus, ele fala para nós a mesma coisa: tire a sandália dos seus pés, desce do seu pedestal, tira de lado todos os seus dogmas, todos os paradigmas que fizeram com que você continuasse ainda hoje, depois de tanto tempo de convertido, vivendo conforme a tua vontade, sendo escravizado por Satanás e seus demônios, dentro da igreja, falando que é crente, mas continua cumprindo as concupiscências da carne. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Jesus, ele quer ter um encontro real com você e fazer de você uma nova criatura. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Ele quer nos dar uma nova vida. O encontro com o Senhor traz transformação. Eu sempre tenho dito isso: se você não teve a sua vida transformada, você não teve um encontro com o Senhor. Ah, pastor, então, e aí, agora eu abandono Deus? Não, busque ter um encontro com Ele. Ah, mas eu já passei no AF, eu já passei pelo encontro, eu já passei pelo encontro da graça, eu já passei pela imersão, eu já passei por um monte de retiro. Continue buscando, se arrependa dos seus maus caminhos e busque a presença do Senhor. Aleluias. Em quinto lugar, nós vemos a reação de Moisés. Versículo 6, e disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus se apresentou a Moisés como Deus de seu povo. Eu penso, queridos, que na hora que ele começou: olha, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu tomo para mim essa palavra. Eu sou o Deus do Marcos, eu sou o Deus do Leonardo, eu sou o Deus de Guilherme, eu sou o Deus do Otávio. Nós
fazemos parte dessa família, queridos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Então, se eu faço parte, se eu realmente sou parte desse Deus Todo-Poderoso, então eu tenho que crer que esse encontro vai me libertar de tudo aquilo que desagrada a Ele. Queridos, é uma semana decisiva. Eu vou dizer para você aqui, hoje, é a última semana que você fuma no nome de Jesus. É a última semana que você mente no nome de Jesus. É a última semana que você é flagrado trazendo contenda entre os irmãos, que isso é abominável aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. É a última semana que você trai a sua esposa, em nome de Jesus. É a última semana que você trai o seu marido, em nome de Jesus. É a última semana que você vai pecar conscientemente, porque Deus vai fazer uma mudança radical na sua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Uma semana de encontro, queridos. Uma semana de encontros inesquecíveis. Eu tenho tido encontros inesquecíveis. São 2 semanas aí que estão acontecendo várias coisas, cansaço e muito cansaço. O relógio desperta na hora de despertar. Eu coloco para despertar na hora que eu estou programado para orar na campanha que nós estamos fazendo. E a minha esposa escolheu esse horário. É um dos piores, para mim é o pior horário. Eu vejo isso aí que foi um tratar de Deus para mim. Porque se eu acordo 5 horas da manhã, eu não durmo mais. Eu gosto de colocar para mim orar tipo 1 hora da manhã. Qual que é o seu horário, pastor? Olha que horário bom. Se você não dormiu ainda, beleza. Fica da meia-noite a 1 hora, depois vai dormir, você tem a noite inteira para dormir. Agora, eu vou dormir meia-noite, 1 hora. Aí quando dá 5 horas da manhã o relógio desperta. Às vezes eu estou quebrado, cansado. A carne começa, não, ora aqui mesmo, ora deitado aqui mesmo. Não, se eu ficar deitado aqui eu não vou orar. Eu levanto, vou para a sala, ligo a luz para despertar e vou orar e vou buscar a presença do Senhor. E Deus tem falado comigo, e Deus tem me dado palavras. Eu tenho até mandado palavra para algumas pessoas que eu tenho intercedido, tenho orado nesses momentos. Deus, Ele está me trazendo revelações que nunca antes eu vivi. Queridos, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Quantas pessoas se comprometeram no relógio de oração e não estão orando? Não estão orando, não querem pagar preço. Realmente, esses são aqueles que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Eu preciso buscar, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu vou enfrentar os obstáculos, eu vou enfrentar os desafios para ter um encontro real com esse Deus. Deus se apresentou a Moisés como Deus do seu povo. Aí Moisés, a reação de Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quantas vezes Deus chama nossas vidas e nós tememos olhar para Ele? Quantas vezes Deus nos chama, quantas vezes Deus nos desafia, quantas vezes Deus se coloca diante de nós com um novo desafio e nós tememos e nós recuamos. Eu estava preparando um sermão, queridos, do encontro de Pedro com o Senhor Jesus. Eu estava com o sermão preparado e eu tinha estudado um pouco sobre esse encontro, sobre o encontro de Pedro. Quando Jesus ele chega, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? As 2 primeiras vezes, interessante. Zé, parece que tem um cachorro latindo. Quando as 2 primeiras vezes que Jesus chega para Pedro, ele chega, Pedro, tu me amas? Lá no original grego, Pedro, agapasme, ou seja, tu me amas com amor ágape, um amor incondicional, um amor sem restrição, um amor que não tem nenhum tipo de... E Pedro ele responde no original, no amor filéu. O amor filéu, ele responde, mas no original ele diz, eu gosto do Senhor, quero trazer para mim essa realidade. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, e a terceira vez que ele pergunta, Pedro, você gosta de mim?
Pedro responde: Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Sabe por quê, queridos? Porque Deus conhece o nosso coração. Porque Deus sabe até onde nós podemos chegar. Porque Deus não permite que nós sejamos tentados. Então você não pode usar mais o discurso de que mas é diferente, o fulano é assim, o Beltrano é assim, mas eu estou passando por isso. Deus, Ele não permite que a sua prova seja maior do que a que você pode enfrentar. O que você precisa fazer é ser fiel a Ele, independente de qualquer coisa. Amar Ele com um amor ágape, um amor incondicional, o amor com que Ele nos amou. Ele nos amou com amor ágape, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele merece que nós o amemos da mesma forma. Busquem um encontro real com o Senhor, busquem um encontro verdadeiro. Não permita que o inimigo venha impedir você de ter esse encontro. No domingo, essa hora, nós vamos estar lá na igreja, em Porto Feliz, celebrando o culto lá. Nós vamos transmitir o culto. Você que não vai, não perca a oportunidade de provar um pouco, de experimentar o que aqueles que estarão lá vão passar. Nós não vamos ter culto presencial aqui, vai ser transmitido, mas olha, faça assim como a Camila fez, que sirva de exemplo para você. Quando estiver dando lá às 18h30, se prepara, vai lá, toma um banho, coloca uma roupa, desliga, fecha o portão, desliga o celular, desliga o telefone, liga a televisão ou liga o celular lá no Facebook da igreja. Junte a sua família do jeito que você está aqui. Aqui nós estamos vendo aqui, ó lá, o Rai a Rai e o Joilson juntinhos ali. No domingo que vem, eu não sei se a Rai vai, está na dúvida ainda, né? Mas se a Rai não for, ela e o Joilson precisam fazer a mesma coisa. Vamos nos posicionar agora, nós vamos assistir o culto. E todos os demais, nós não podemos perder a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Quero concluir essa mensagem, pedir para o louvor já subir aqui, com o texto lá de Isaías capítulo 59, o verso de número 1. Eu falo muito desse texto aqui, constantemente eu falo esse texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Tá bom até aí. Ou seja, Deus está falando para nós, olha, não tem nada que me impede de ter um encontro com você. Nada me impede, porque os meus ouvidos estão atentos para o seu chamado. As minhas mãos estão atentas para te levantar se você tiver caído. Mas os seus pecados impedem de me aproximar. São os seus pecados, são as vossas iniquidades que causam essa separação. Queridos, nós temos que abandonar essas iniquidades. Isso não tem nada de bom para nós, só vai trazer agravo. Isso é artimanha do inimigo para destruir a nossa família, para destruir as nossas vidas, para roubar a nossa alegria, para trazer tristeza e para roubar a nossa salvação. E nós precisamos estar firmados no Senhor, que é a nossa rocha, com o encontro real e verdadeiro com Ele. Pedir para você ficar de pé. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E que esse tempo que nós vamos estar louvando, esse tempo em que antecede do suco e do pão chegar até você, seja um tempo de arrependimento.
A palavra do Senhor diz que quem come do meu corpo e bebe do meu sangue indignamente não tem parte comigo. Aí alguém aqui pode, mas eu estou pecando, eu estou fazendo isso e aquilo, então eu não vou fazer, porque eu não vou tomar ceia, porque isso é pecado. Não, queridos, você não pode agir dessa maneira. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, pedir perdão para Deus e poder fazer parte do corpo. Quem não come, não bebe do corpo e do sangue de Cristo não tem parte comigo. Se você é a igreja de Cristo, você foi lavado e remido pelo sangue. O preço que Ele pagou na cruz do Calvário não teve endereço. Ele foi universal, Ele foi para toda a humanidade, queridos. Todos nós somos redimidos através desse sacrifício. Os irmãos que vão servir a ceia, pode vir aqui.